Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Também estarei deixando o Pix na descrição do vídeo, caso queira nos ajudar dessa forma. Desde já, eu agradeço. Enquanto isso, na cabana de Jéssica, a tensão era palpável. Ela permanecia junto à janela, olhando fixamente para o lado de fora, como se o silêncio da noite pudesse lhe trazer respostas. Seu coração estava apertado, a preocupação por Lúcio a consumindo. Pensamentos ansiosos invadiam sua mente como uma torrente incontrolável. E se o convidado não fosse amigável? Se atacasse Lúcio e Paulo? E se os Feraldi os alcançassem e os ferissem? Ela respirou fundo, tentando afastar o pessimismo, mas sua inquietação persistia. Apertou com força o colar com um pingente de pedra da lua, presente de Lúcio, como se ele pudesse lhe dar forças. Determinada a agir, virou-se abruptamente para Leônidas e Ana, sua voz carregada de um tom firme e levemente irritado. Vocês dois vão ficar aí parados? Não vão fazer nada? O clã de vocês também sofrerá se os Feraldi vencerem Lúcio e Paulo. Ana regalou os olhos, surpresa pela ousadia de Jéssica. Não esperava que a aluna, geralmente tranquila e discreta, falasse com tamanha autoridade. Em seu rosto, a surpresa logo deu lugar a um misto de irritação e incredulidade. Antes que pudesse responder, Leônidas interveio, sua voz calma e grave cortando o ar tenso. Você tem razão em suas palavras, Luna, mas os Feraldi não deixam seu território sem um motivo. E quando fazem isso, não é por acaso. Eles nunca se aventuram longe de suas terras, a menos que uma lua cheia esteja no céu. Ele fez uma breve pausa, como se ponderasse suas próximas palavras. Há algo que os incomodou profundamente. Algo no nosso território cheirou como uma ameaça para eles. E para ser franco, não me surpreenderia se essa ameaça fosse nosso convidado. Jéssica cruzou os braços impaciente, seus olhos fixos em Leônidas. Não era hora para reflexões. Ela queria ação. Com firmeza renovada, retrucou. Mas o motivo para vocês agirem, ajudar no mínimo. O que o nosso convidado pensará diante de uma situação como essa? Que o atraímos para uma armadilha? Se não fizermos nada, em vez de um aliado ou um bom vizinho, teremos um inimigo. E como ninguém aqui sabe ao certo o que ele é, há chances de que ele seja mais perigoso do que um feral, e estaremos todos bem encrencados. Ana, já irritada com a insistência de Jéssica, levantou-se abruptamente, sua paciência se esgotando. Sua voz carregava uma mistura de raiva e mágoa quando finalmente se manifestou. Quem você pensa que é, Luna? Como ousa falar assim conosco? Nos acusar de covardia? Você não sabe como os Feraldi são perigosos, cruéis e selvagens. Não sabe o que é perder alguém nas garras deles. Então não venha nos julgar, porque você não tem esse direito. Você é apenas aluna de Lúcio, protegida por ele e segura dentro deste clã. Não tem ideia do que é viver sem esses privilégios. As palavras de Ana ecoaram pela cabana como um golpe. Leônidas, que até então observava em silêncio, reconheceu a dor oculta no tom de Ana. Ele sabia que sua raiva vinha da perda e do vazio deixado pela ausência de seu alfa. Com cuidado, levantou-se e tocou de leve no ombro de Ana. Mas ela recuou, recusando o gesto. Mesmo assim, Leônidas não se deixou abalar.
Com a calma que o caracterizava, ele voltou seu olhar firme para ambas. A Luna tem razão. Se nosso convidado interpretar isso como uma emboscada, não teremos como remediar o estrago. Eu irei atrás de Lúcio e Paulo. Se quiser me acompanhar, Ana, será bem-vinda. Mas se decidir ficar, aconselho que pare de culpar a Luna de Lúcio por sua dor. Ela nem estava aqui quando tudo aconteceu. O ambiente ficou ainda mais pesado com as palavras de Leônidas. Ana desviou o olhar, os lábios pressionados em um silêncio carregado de emoções. Jéssica manteve-se firme, mas havia um brilho de inquietação em seus olhos. Leônidas se dirigiu à porta, a decisão já tomada. Esperou por Ana. O tempo parecia suspenso, enquanto a tensão pairava como uma nuvem prestes a desabar. Ana respirou fundo, tentando conter a fúria e a dor que ainda pulsava em seu peito. Sem dizer uma palavra, sentou-se em uma cadeira, virando as costas para Leônidas, um gesto claro de sua decisão de não acompanhá-lo. Ele observou-a por alguns instantes, entendendo que ela escolhera ficar. Sem insistir, Leônidas se virou e deixou a cabana, caminhando em direção à escuridão da mata. A cada passo que dava, o silêncio da floresta era quebrado apenas pelo farfalhar das folhas sob seus pés. Quando se afastou o suficiente, parou, fechando os olhos e inspirando profundamente. Seu olfato aguçado captou o rastro de Lúcio e Paulo, mas também um cheiro intenso e ameaçador que se destacava: Wesley. O aroma forte e invasivo fez os pelos da nuca de Leônidas se eriçarem. E sua fera interior despertou, rugindo de impaciência. Ele sabia que não poderia mais conter a transformação. Lentamente começou a despir-se, deixando suas roupas cuidadosamente dobradas sobre uma pedra próxima. O processo era inevitável e para ele quase ritualístico. O ar ao seu redor parecia vibrar enquanto seu corpo começava a mudar. Seus ossos estalaram com um som seco e profundo, expandindo-se e ajustando-se à nova forma. As mãos alongaram-se, os dedos transformando-se em garras negras e letais, enquanto os músculos de seus braços e pernas se tornavam mais volumosos, prontos para saltos ágeis e ataques ferozes. A pele de Leônidas foi rapidamente coberta por uma pelagem escura e brilhante, que exibia marcas únicas, uma fusão de listas de tigre e manchas de pantera. O padrão parecia pulsar sob a luz tênua que filtrava pelas árvores, como se estivesse vivo, ajudando-o a camuflar-se perfeitamente na mata. Seu rosto alongou-se, transformando-se em algo híbrido, com a mandíbula poderosa de um lobo e os olhos ferozes e felinos que brilhavam com uma intensidade dourada e assustadora. A cauda longa característica dos felinos emergiu de sua coluna, equilibrando os movimentos que ele faria em alta velocidade. Suas orelhas pontudas captavam o mais leve ruído da mata, enquanto seu olfato trabalhava em perfeita sintonia com os outros sentidos. Quando o processo terminou, Leônidas não era mais apenas um alfa. Ele era a perfeita fusão de lobo e felino, uma criatura ágil, furtiva e letal. Ele testou seus novos sentidos por um momento, sentindo o chão macio sob as patas, enquanto sua respiração se ajustava ao ritmo da mata. Era como se o ambiente ao redor tivesse se tornado uma extensão de si mesmo. Cada som, cada cheiro e cada movimento das árvores eram percebidos com precisão cirúrgica. Sem hesitar, ele se lançou mata adentro, movendo-se com uma graça quase sobrenatural. Seus passos eram leves e silenciosos, tornando-o praticamente invisível sob o manto da noite. Leônidas avançava com determinação, o cheiro de Wesley ficando mais forte a cada salto. Sua mente oscilava entre a lógica calculista de um líder e os instintos predatórios de um caçador, um equilíbrio perfeito entre o humano e o animal. Ele sabia que precisaria de tudo isso e mais um pouco para enfrentar o que quer que estivesse à sua espera. Wallace e Dark pararam a 10 metros da margem do rio.
onde os dois feraus, molhados e com as pelagens pingando, sacudiam a água vigorosamente. O brilho selvagem nos olhos das criaturas indicavam que já haviam detectado a presença de Wallace, mas curiosamente não pareciam perceber Dark. O Wallace notou isso de imediato e, sem desviar os olhos das feras, rosnou em tom baixo para seu companheiro oculto. Eles não conseguem te ver. Vou enfrentar os dois e você me dá cobertura. Dark, escondido entre as sombras, lançou um olhar de descrença para o Wallace, considerando-o louco por querer enfrentar duas bestas daquele porte sozinho. Ainda assim, ele sabia que o garoto tinha habilidades extraordinárias. Algo em Wallace, pelo que ele era, fazia Dark acreditar que poderia enfrentar aquelas criaturas de igual para igual. Com um aceno quase imperceptível, Dark concordou com o plano, já se posicionando estrategicamente para agir quando necessário. Os feraus rosnaram em uníssono, as mandíbulas salivantes refletindo a luz da lua. Wallace, sem hesitar, se lançou contra as duas feras no momento em que elas avançaram em sua direção. O impacto inicial foi brutal. Wallace agarrou o primeiro feral pela garganta, forçando-o ao chão com uma força sobrenatural, enquanto desviava das garras do segundo com um giro ágil. Suas garras cortaram o flanco da criatura no chão, arrancando um grito de dor e raiva. O segundo feral, aproveitando a abertura, atacou pela lateral. Suas garras gigantescas rasgaram o ar a centímetros de Wallace. Mas antes que pudessem atingir seu alvo, uma sombra se materializou atrás dele. Dark, veloz e letal, cravou suas garras afiadas na pata traseira da fera, desequilibrando-a. O feral uivou, girando em um movimento selvagem para atacar Dark. Mas o jovem desapareceu nas sombras, deixando apenas o som do vento em seu rastro. Wallace usou o momento para voltar sua atenção ao feral ainda no chão, golpeando com a força que fez o solo tremer. Ele ergueu a criatura pelos ombros e o lançou contra uma árvore próxima, quebrando o tronco com o impacto. O outro feral furioso avançou com a boca aberta em um salto feroz, mas Wallace, em um movimento que parecia sincronizado com o próprio Dark, se abaixou no momento exato. Uma sombra cortou o ar, acertando o olho da criatura. Ela caiu rolando, uivando de dor. Dark saiu das sombras por um instante, sua figura ágil e furtiva contrastando com a brutalidade de Wallace. Sem trocar palavras, os dois se moviam em perfeita harmonia. Wallace avançou contra o feral, ferindo-o no olho, enquanto Dark flanqueava o outro com suas garras negras afiadas. Ele surgia e desaparecia como um vulto, distraindo e criando aberturas para Wallace. Os golpes de Wallace eram selvagens, misturando força bruta e habilidade marcial. Ele desferia socos e cortes precisos, rasgando a pele grossa do feral e obrigando-o a recuar. Enquanto isso, Dark aproveitava cada oportunidade para atacar os pontos cegos da outra criatura. Suas garras eram como lâminas cortando tendões e enfraquecendo os movimentos da fera. Em um movimento crítico, o feral que Wallace enfrentava conseguiu agarrar seu braço com os dentes, imobilizando-o. A fera se preparava para cravar as garras em Wallace, mas Dark, como uma sombra vingativa, surgiu atrás dele, cravando suas garras em sua nuca com precisão mortal. A criatura soltou Wallace e caiu sem vida. O último feral, percebendo que estava em desvantagem, hesitou. Wallace aproveitou o momento para dar o golpe final. Em um salto poderoso, ele cravou as garras em sua presa, quebrando seu pescoço em um movimento rápido e letal. A criatura caiu e o silêncio tomou conta do ambiente. Wallace e Dark ficaram parados por um instante, recuperando o fôlego. O cheiro de sangue e a tensão da batalha ainda pairavam no ar. Wallace virou para Dark com um sorriso exausto, mas satisfeito. Boa cobertura. Acho que estamos nos entendendo. Dark deu de ombros, escondendo um leve sorriso. Só não me peça para fazer isso todo dia. Ambos se viraram em direção à mata, sabendo que a batalha estava longe de terminar.
Aquela era apenas a primeira de muitas. O Wallace se virou para Dark e, ainda ofegante pela batalha, rosnou com uma voz rouca, porém firme. Nem fomos apresentados. Meu nome é Wallace. Das sombras uma voz grave e envolta em mistério respondeu, acompanhada de um leve rosnado. Sou Dark, o alfa do clã das sombras. O Wallace ergueu ligeiramente as sobrancelhas, surpreso com a declaração. Havia um tom de admiração e incredulidade em sua voz quando respondeu. Há um clã de vocês? Isso é impressionante. Dark permaneceu oculto nas sombras, mas seu tom era carregado de melancolia e um breve traço de resignação. Somos 40 ao todo, tirando as mulheres e crianças. Éramos mais. Com o tempo, muitos do meu clã partiram para outras terras. Eles não confiam na força de um alfa cujo coração está vazio. Dizem que a força de um alfa reside em sua companheira, mas eu não tenho uma. O Wallace o observou atentamente. Seus olhos azuis, brilhando como faíscas sob a luz da lua, pareciam enxergar através da escuridão que envolvia Dark. Ele viu não apenas um guerreiro, mas também um líder marcado por dúvidas e um passado pesado. Havia algo no jeito que Dark havia lutado ao seu lado. Uma força que emanava determinação, mesmo sem um laço que outros consideravam essencial. Wallace respondeu, sua voz carregada de sinceridade. Eu discordo disso. Hoje um alfa muito poderoso lutou ao meu lado. Ele não deixou a desejar em nada. Me atrevo a dizer que você não precisa de uma companheira para se tornar mais forte. Só precisa acreditar em seu potencial. Dark hesitou. Era raro alguém reconhecer sua força sem questioná-la ou vinculá-la à ausência de uma companheira. Antes que pudesse responder, o som pesado da mata se agitando chamou a atenção de ambos. O chão parecia vibrar com a aproximação de algo grande e poderoso. Então os 3 alfas surgiram, rompendo a clareira com a força de tempestades. Entre eles estava Wesley, o pai de Wallace, com sua presença imponente e olhar afiado. Lucius e Paulo, os outros alfas, pararam ao lado de Wesley, seus olhares imediatamente fixos nos corpos ensanguentados dos Feraus. O choque foi evidente, mas breve, especialmente para Wesley, que caminhou direto até o filho. Seus olhos percorreram o cenário antes de pousarem em Dark, oculto nas sombras. Ele rosnou para o Wallace um tom misto de surpresa e provocação. Até eu fiquei surpreso, mas vejo que não os derrotou sozinho. Teve ajuda. O Wallace ignorou a provocação. Seu tom era calmo, mas havia orgulho evidente ao responder. Esse é meu pai, o alfa dos Wargs. E pai, este é Dark, o alfa do clã das sombras, um guerreiro inacreditável. Lucius e Paulo trocaram olhares. Embora sentissem a presença de Dark, não conseguiam vê-lo claramente. Aquilo os incomodava, mas também os fascinava. Enquanto isso, Paulo se aproximou dos corpos dos Feraus e os analisou com atenção. Depois de um momento, ele rosnou, sua expressão endurecida. Esses são batedores. Deviam estar perto do rio. O clã dos Feraus está além, no coração profundo da mata. Não será nada bom quando descobrirem que seus batedores foram mortos. Um som que misturava o rosnado de um felino com o de um lobo veio do alto de uma árvore. Era Leônidas, observando tudo com olhos atentos e uma postura que exalava cautela. Ele olhou para os Wargs, sua expressão inabalável, enquanto dizia: ainda assim teremos tempo para planejar uma defesa contra esse ataque. Conhecendo os Feraus, só atacarão na lua cheia quando são mais perigosos. Wesley e o Wallace trocaram olhares, processando as palavras. Aquelas criaturas tão diferentes, bruxos, lobos, vampiros, sombras e um híbrido como Leônidas, estavam unidos por circunstâncias maiores. A tensão era palpável, mas também havia um respeito emergente. Foi nesse momento que Dark deu um passo à frente, saindo das sombras.
O movimento lento e deliberado surpreendeu Lúcio, Paulo e Leônidas, que finalmente puderam vê-lo. A presença de Dark era intimidadora, mas também carregada de algo inexplicável. Ele caminhou até Wesley, parando a poucos passos dele. Seus olhos refletiam determinação enquanto falava. Teremos uma lua cheia daqui a um mês. Eu vi seu filho lutar, e a forma como ele conduziu o ataque foi formidável. Imagino que o senhor, com o Alfa, seja ainda melhor. Meu clã é pequeno comparado aos outros clãs que habitam esta mata, mas eu coloco todos nós à sua disposição para enfrentar os Feraus. O ar ficou pesado. Wesley avaliou Dark com um olhar firme, mas não havia hostilidade, apenas ponderação. Wallace ao lado observava em silêncio, sentindo um misto de orgulho e apreensão. Havia ali uma aliança se formando, algo raro e inesperado. E pela primeira vez todos eles sentiram que juntos poderiam enfrentar o que estava por vir. Lúcio, Paulo e Leônidas se entreolharam, suas expressões variando entre cautela e reflexão, enquanto a tensão no ar parecia quase palpável. O som distante do vento movendo as copas das árvores misturava-se ao ritmo constante das respirações pesadas dos alfas. Era como se a mata ao redor, iluminada pela luz suave da lua, estivesse suspensa, aguardando a próxima decisão. Lúcio foi o primeiro a romper o silêncio, sua voz grave e ponderada carregando um tom de respeito velado. Apesar de concordar com Dark que deva nos guiar nesse combate, nós três temos o costume de compartilhar nossas decisões. Dark nunca participa delas verbalmente. Então, mesmo ele deixando a decisão dele clara, ainda temos que saber se todos estão de acordo. Ainda falta um clã, o clã dos místicos, cuja alfa deveria estar aqui. O encontro com ela deveria ter acontecido antes. Se ela concordar, aceitaremos pôr nossos clãs à sua disposição, vizinho. O olhar de Lúcio deslizou para Dark, que permaneceu em silêncio. Mas sua postura não mostrava discordância, apenas uma paciência estoica. Leônidas, ainda equilibrado em um galho baixo da árvore, desceu com um salto ágil, seus movimentos felinos despertando um leve ruído nas folhas secas. Quando falou, sua voz era firme, com um leve rosnado de convicção. Não tenho dúvidas de que ela aceitará. O ódio dela pelos Feraus é antigo e profundo. Eles já a feriram de mais maneiras do que podemos imaginar. Os outros alfas assentiram lentamente, absorvendo as palavras de Leônidas. Havia algo de sombrio e definitivo naquelas declarações, como se uma promessa de vingança estivesse sendo firmada ali mesmo, diante dos olhos da mata. Foi então que Wesley, com sua presença imponente e olhar atento, se pronunciou. Sua voz cortou o ar com uma mistura de autoridade e pragmatismo. Eu e minha família somos novos aqui. Não conhecemos a dinâmica de vocês e nem queremos interromper nada. Sei que me convidaram para esta reunião porque marquei meu território, o que é um direito meu. Mas podemos entrar em um acordo. Posso fornecer alguns dos meus animais desde que não haja mais roubos ou invasões à minha propriedade, e que minha fazenda e meus funcionários sejam protegidos. Ele fez uma pausa, permitindo que suas palavras fossem absorvidas pelos outros. Sua postura não era desafiadora, mas também não deixava espaço para negociações superficiais. Quando continuou, sua voz era ainda mais firme. Se isso puder ser acordado, estamos quites. Façam suas reuniões e decidam entre si o que pretendem fazer. Estarei esperando a decisão de vocês, garantindo a proteção dos que estão sob minha responsabilidade. O olhar de Wesley deslizou para Dark, que o encarou sem recuar. Havia um respeito silencioso entre os dois alfas, como se reconhecessem a força um do outro, sem a necessidade de palavras adicionais. Wesley finalizou. Quanto a você, alfa do clã das sombras, a ajuda de seu clã será bem-vinda. Com isso, ele se virou, caminhando com passos firmes em direção à trilha que levaria de volta à sua fazenda.
Ao passar pelos outros alfas, sua presença deixou um rastro de autoridade incontestável. Antes de desaparecer na mata, ele chamou: "Vamos, Wallace. Sua avó deve estar se descabelando por você ter saído sem avisar." O Wallace hesitou por um momento, seus olhos azuis se encontrando com os de Dark. O silêncio entre eles falou mais alto do que qualquer palavra. Havia um respeito mútuo, um laço formado não apenas pela batalha compartilhada, mas também por algo mais profundo, uma compreensão implícita de solidão e dever. Eles se despediram com um leve aceno de cabeça carregado de cumplicidade. Os 4 alfas observavam enquanto os 2 wargs desapareciam na mata. A silhueta deles logo engolida pelas sombras e pela vegetação densa. Lúcius e Paulo trocaram um olhar que misturava respeito e reflexão. Leônidas, porém, manteve os olhos fixos em Dark, que permanecia parado como uma figura esculpida na penumbra da floresta. Havia algo diferente nele naquele momento, um brilho sutil em seus olhos que revelava um sentimento raro de pertencimento. A brisa noturna soprou suavemente, trazendo o aroma de terra úmida e de folhas. Para Dark, o olhar de Wallace havia sido mais do que um gesto de respeito. Era um reconhecimento, uma promessa não dita de que ele não estava mais sozinho. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que talvez houvesse um lugar para ele, não apenas como alfa das sombras, mas como parte de algo maior.